Pessoal, bem-vindos à nossa aula de Estatuto da Criança e do Adolescente para este exame de ordem. Bem-vindos à nossa aula aqui do GETUSP. Meu nome é Daniela Vespucci, sou professora de Processo Penal, Prática Processual Penal e Direitos Humanos. E hoje nós vamos falar de um assunto incidente no exame de ordem, que é a colocação da criança e do adolescente na família substituta. Pessoal, vamos lá. Vamos falar sobre a colocação da criança e do adolescente na família substituta. Falando em ECA, nós temos sempre que visualizar os princípios que norteiam o ECA, que são princípio da proteção integral, ou seja, os direitos fundamentais da criança e do adolescente são ampliados, tá? Proteção integral são ampliados e possuem uma nova roupagem, Para quê? Para proteger a criança e o adolescente. Então, eles são ampliados e adaptados à condição de ser humano em desenvolvimento. A prioridade absoluta, tudo deve ser aplicado de forma rápida, deve haver prioridade, em razão das rápidas mudanças físicas, psicológicas e emocionais que sofrem as crianças e os adolescentes. Também, condição peculiar do ser humano em desenvolvimento. Eles ainda são seres humanos em desenvolvimento. E o atendimento do melhor interesse da criança e do adolescente. Deve-se buscar sempre o melhor para a criança e para o adolescente. Pessoal, vejam, o melhor para a criança e para o adolescente é que ele seja cuidado, de acordo com o ECA, o melhor para a criança e para o adolescente é que ele seja cuidado no seio saudável da sua família natural. Então, todas as medidas no ECA buscam que a criança e o adolescente permaneçam no seio saudável da sua família natural, que refaçam os laços, e permaneçam na sua família natural, sempre. Então, todas as medidas são voltadas para que a criança e o adolescente permaneçam no seio saudável da sua família natural. No entanto, quando isso não for possível, será buscado o quê? A colocação na família substituta. Nós temos 3 formas de colocação na família substituta: a guarda, a tutela e a adoção, que são matérias incidentes, institutos incidentes no exame de ordem. Então, colocação na família substituta despenca no exame de ordem. Então, vamos lá. O que é a guarda, pessoal? A guarda é a posse jurídica da criança e do adolescente. Dá direito, Dá direito e deveres ao guardião. Inclusive, ele poderá se opor aos pais, tá? Ele tem direito e dever. Tem o dever de cuidar da criança e do adolescente. E é a posse jurídica. O que difere da tutela? A tutela também é a posse jurídica da criança e do adolescente. Porém, a tutela, ela ocorre no caso de falecimento dos pais, no caso de suspensão do poder familiar e também, pessoal, no caso de destituição do poder familiar. Então, veja, falecimento, todo mundo sabe o que é, faleceu. Suspensão do poder familiar. A suspensão do poder familiar, as causas que ensejam a suspensão do poder familiar estão ali no artigo 1637 do Código Civil, 1637 do Código Civil. Entre elas, arruinar os bens da prole. Então, arruinou os bens da prole, vai sofrer o quê? A suspensão do poder familiar, tá? Suspensão do poder familiar.
A destituição do poder familiar, pessoal. Destituição do poder familiar. As causas da destituição do poder familiar estão ali, no artigo 1638 do Código Civil, 1638 do Código Civil. Entre elas, ali, tem castigar imoderadamente a criança e o adolescente, né? Castigar imoderadamente. O que acontece aí? Lógico, além de responder pelo 136 do Código Penal, que é o crime de maus tratos, poderá ter destituído o poder familiar, tá? Então, uma das causas que enseja o procedimento de destituição do poder familiar é, no caso da castigar imoderadamente o filho, tá ok? Então, castigar imoderadamente vai ter nocível a destituição do poder familiar, né? E também, na esfera penal, vai ter o quê? Vai responder pelo crime de maus tratos, que procede através de ação penal pública incondicionada. O MP, o Ministério Público, que vai promover essa ação, ok? Então, a tutela, ela ocorre, a posse jurídica, mas somente nos casos de falecimento dos pais, suspensão do poder familiar e destituição do poder familiar. Vejam os artigos 1637 de suspensão do poder familiar e 1638 de destituição do poder familiar. E não esqueçam também do crime de maus tratos, 136 do Código Penal, ok? Castigou imoderadamente o filho, além de responder pelo procedimento aí de destituição do poder familiar, vai também responder pelo crime de maus tratos, 136 do Código Penal. Agora, pessoal, um assunto incidente neste exame de ordem também é a adoção. A adoção é o vínculo de filiação, né? É estabelecido um vínculo de filiação, tá? Em regra, com pessoa que ele não tenha consanguinidade, que a criança e o adolescente não tenha consanguinidade. Porém, tio pode adotar, tá? Não está vedado no ECA. Pessoal, vamos lá para essa adoção. O que mais cai da adoção? Nós temos algumas idades aí que eles costumam perguntar muito. A partir dos 12 anos, o adolescente deverá ser ouvido e a sua opinião considerada. Então, a partir dos 12 anos, será considerada a opinião do adolescente. Então, 12 anos é isso. 16 anos. Sempre perguntam sobre 16 anos. O que é isso? O adotante, quem adota, deve ser 16 anos mais velho do que o adotado. Então, 16 anos mais velho do que o adotado. Tá ok? O pedido de adoção, né? O adolescente, né? O adotado, ele deve estar com, no máximo, 18 anos na data do pedido de adoção, salvo se já estiver sob a guarda ou tutela do adotante, tá? Então, 12, 16 e 18, que eles brincam na prova, é isso, 12 anos, a partir de 12 anos, a opinião do adotado deve ser considerada. Então, ele vai ser ouvido, eles vão perceber se ele quer, se é bom para ele, qual é a opinião dele. 16 anos é o quê? É a idade, ele deve ter mais do que 16 anos do que o adotado. Então, o adotante deve ser 16 anos mais velho do que o adotado. E 18, o pedido de adoção deve ser feito, o adotado deve ter 18 anos, no máximo, no momento do pedido da adoção, exceto se já estiver sob a guarda ou tutela dos adotantes.
Quem pode adotar? Deve estar casado? Pessoal, quem pode adotar é acima, né, dos 18 anos, independentemente do estado civil, tá? Independentemente do estado civil. Pessoal, se for um casal, né? Um casal resolve adotar. Porém, no curso da adoção, no curso do procedimento de adoção, eles resolvem se separar. Isso pode impedir o prosseguimento do procedimento de adoção? Não. Se eles se acertarem com relação à guarda, às visitas e aos alimentos deste adotado, tá ok? Então, a separação do casal no curso da adoção não é motivo para impedir a adoção, desde que se acertem com relação à guarda, às visitas e à pensão, tá? Se acertem sobre essa adoção, ok, pessoal? Também existe o período de convivência na adoção. Existe o período de convivência. Se for adoção nacional, brasileira aqui, né? Não existe um tempo mínimo estipulado em lei. O juiz é que vai verificar e vai aplicar esse tempo. Então, o juiz verifica qual é o tempo necessário do estágio de convivência. Ele vai sentindo o que está acontecendo e acaba aplicando um tempo maior, enfim, ele vai renovando, tal. Mas não existe um tempo pré-fixado, tá? Um tempo já determinado em lei. O juiz é critério do juiz, é discricionariedade do juiz. Agora, se for adoção internacional, o prazo mínimo deverá ser de 30 dias de estágio de convivência cumprido aonde? Aqui no Brasil, ok? Então, no caso de adoção internacional, haverá tempo mínimo de 30 dias e deverá ser cumprido aqui no Brasil, tá ok, pessoal? Então, pessoal, muita atenção a esses pontos que eu passei aqui para vocês. Peguem as provas passadas, façam os testes, vocês vão ver como colocação da família substituta cai. Então, medida excepcional. Prefere-se que ele seja o quê? Cuidado no seio saudável da sua família natural. No entanto, na impossibilidade, haverá guarda, tutela e também a adoção. A adoção tem mais um ponto importante. Se os pais adotivos falecerem, automaticamente não será restabelecido o vínculo com os pais biológicos, porque uma vez estabelecida a adoção, será cortado o vínculo com os pais biológicos. Então, não será automático o restabelecimento do vínculo com os pais biológicos no falecimento dos pais adotivos, tá ok, pessoal? Então, olha, assunto incidente no exame, colocação na família substituta, muita atenção a esses pontos, principalmente nos pontos que eu enfatizei. Pode conferir as provas passadas que vocês vão ver quantas questões vocês vão acertar com essa aula. Tá bom, pessoal? Então, até a próxima aula.